Um pai abandonou seu filho com deficiência bem ali na Estação da Luz em São Paulo, deixando o menino apenas com um pequeno ursinho de pelúcia e uma promessa vazia. Algumas horas depois, um homem de terno passou por acaso, e nos olhos do menino, ele viu algo que achava ter perdido para sempre. O que começou como um único instante de piedade, lentamente se transformou em um vínculo profundo forte, o suficiente para mudar a vida dos dois. Porque às vezes a família vira as costas para nós, mas a verdadeira compaixão vem de desconhecidos. Antes de começarmos a história, diga nos comentários que horas são aí onde você está e de qual lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo. E se você gosta de histórias emocionantes e humanas como esta, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma jornada. E agora, o que exatamente aconteceu depois daquele momento em que o homem se abaixou para olhar o menino? A resposta está na próxima parte. O pôr do sol de novembro derramava sua luz quente e alaranjada através das enormes paredes de vidro da Estação da Luz, tingindo tudo com um brilho vermelho dourado. Aquele tipo de luz que faz a solidão parecer mais afiada, quase impossível de ignorar, quando se olha ao redor. Na extremidade de uma longa fileira de bancos, um garotinho loiro de não mais que 3 anos estava encolhido, abraçando um pequeno ursinho de pelúcia com os 2 braços, como se fosse a única coisa que lhe restava no mundo. Seu nome era Noah Alves. Sob as meias cinza azuladas, uma órtese envolvia sua pequena perna esquerda, tornando cada passo já difícil ainda mais pesado. Noah mal se mexera por horas. Apenas observava os trens chegando e partindo seus olhos, seguindo tudo em silêncio. E de vez em quando, ele sussurrava como se tentasse convencer a si mesmo. O papai vai voltar logo. Né? O garotinho não fazia ideia de que seu pai havia ido embora para sempre. Para entender como um pai pode abandonar o próprio filho, precisamos voltar 6 meses no tempo. Henrique Alves, 34 anos, tinha sido um carpinteiro habilidoso nos arredores de São Paulo. Ele tinha mãos firmes e um coração sincero. Quando conheceu Elisa Rocha, uma enfermeira de sorriso quente e voz suave, Henrique soube imediatamente que era com ela que queria segurar as mãos pelo resto da vida. Eles fizeram um pequeno casamento numa igreja do bairro, apenas com a família e alguns amigos próximos. 2 anos depois, Elisa ficou grávida de Noah. Foi o período mais feliz da vida deles. Henrique trabalhava sem parar, economizando cada centavo para preparar a chegada do primeiro filho. Mas tudo desabou em uma única noite de abril. O parto de Elisa teve complicações graves. Ela sofreu uma hemorragia intensa enquanto o pequeno Noah ficou sem oxigênio. Os médicos do Hospital das Clínicas da USP foram obrigados a tomar uma decisão devastadora: salvar a mãe ou o bebê. Henrique lembrava cada segundo daquele dia com uma clareza dolorosa. Ele estava parado do lado de fora da sala de cirurgia, as mãos tremendo incontrolavelmente, o som acelerado das máquinas lá dentro batendo contra seu peito. A doutora Karina Leitão saiu o rosto grave, os olhos carregados daquela impotência que só profissionais que veem a vida escapar entre os dedos conhecem tão bem. Senhor Alves, não podemos salvar os 2. O Senhor precisa escolher. Henrique caiu de joelhos. Como um ser humano pode fazer uma escolha dessas? Mas quando olhou nos olhos da doutora, ele entendeu que se não decidisse naquele instante, perderia ambos. Se salve, salve o bebê, ele sussurrou, a voz se quebrando. Elisa faleceu às 3h17 da manhã. Noah sobreviveu, mas o preço foi devastador. A falta de oxigênio durante o parto danificou seu sistema nervoso. A perna esquerda de Noah nunca se desenvolveria normalmente. Ele precisaria de órtese e fisioterapia contínua, e talvez cirurgias no futuro. Henrique segurou o recém-nascido nos braços, olhando para o rostinho minúsculo de Noah, e sentiu algo dentro de seu peito se partir em pedaços. Não porque não amava o filho, ele amava Noah com tudo o que era, mas por causa de uma culpa esmagadora, um peso do qual sabia que jamais conseguiria escapar.
Toda vez que Henrique olhava nos olhos azuis de Noa, via Elisa. E toda vez que via a órtese na perna do menino, ouvia sua própria voz trêmula, ecoando daquela noite: salve o bebê. A vida depois disso foi tudo menos fácil. A mãe de Henrique tinha vindo ajudá-lo a cuidar de Noa nos primeiros 3 meses, mas ela já tinha 68 anos e não poderia ficar muito tempo. Quando voltou para casa, Henrique teve que encarar a verdade dura e fria: ele estava completamente sozinho criando uma criança com deficiência. A carpintaria exigia que ele trabalhasse o dia inteiro. Ele contratou uma babá chamada Marta, uma senhora idosa que morava por perto. Com a renda mensal de cerca de $2,800, ele gastava $1.300 no aluguel, $700 com Marta, e o resto em contas médicas intermináveis. As dívidas do hospital continuavam aparecendo: parto emergencial, $22.000 UTI neonatal, $7.000 por dia, fisioterapia para Noa, $200 a sessão 2 vezes por semana. Henrique trabalhava sem parar, fazendo horas extras até às 23 horas, serrando madeira, montando armários, instalando escadas. Suas mãos ficaram mais grossas, suas costas doíam constantemente. Mas ele não ousava tirar um único dia de descanso. Se parasse, não teria dinheiro para pagar nada. Então, em outubro, a empresa de construção onde ele trabalhava faliu. Não pagaram o último mês de salário. De repente, Henrique se viu desempregado, sem seguro-desemprego, e com as dívidas se acumulando como uma sombra, prestes a engoli-lo por completo. Ele procurou trabalho em todos os lugares, mas o fim do ano se aproximava, as obras diminuíam e ninguém estava contratando. Cada porta que ele batia vinha acompanhada de um olhar triste e um "sinto muito". Naquela noite, Henrique se sentou diante da pilha de contas atrasadas sobre a mesa da cozinha. Conta de luz vencida, aluguel atrasado, contas do hospital enviadas para cobrança. Total da dívida: $63.000, saldo no banco: 127. Henrique serviu-se de um copo de cachaça. Depois mais um. Do quarto vieram os choros de Noa. À noite, o pequeno sempre sentia dores porque a órtese apertava sua perna. Henrique se levantou passos cambaleantes e entrou no quarto. Noa estava no berço, o rostinho vermelho de tanto chorar. Henrique o pegou no colo, apertando contra o peito, e sentiu o coração se despedaçar de novo. "Desculpa", ele sussurrou. Eu não sou bom o bastante para você." Noa parou de chorar e olhou para o pai com aqueles olhos grandes e azuis, os mesmos de Elisa. E naquele instante uma onda de culpa esmagadora tomou Henrique forte o suficiente para afogá-lo. Elisa morreu por causa deste menino. E este menino sofre por minha causa. Então um pensamento terrível surgiu em sua mente, um pensamento que ele odiou por existir, que tentou afastar, mas não conseguiu. Se não fosse por Noa, eu poderia recomeçar. Se não fosse por Noa, Elisa ainda estaria viva. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma dor de cabeça latejante. A garrafa vazia de cachaça estava no chão. Ele virou o rosto para olhar o berço de Noa. O menino ainda dormia profundamente com o pequeno ursinho de pelúcia encostado ao seu lado. Henrique sabia que não podia continuar daquele jeito. Ele não podia dar a Noa a vida que o menino merecia. Não conseguia ser um bom pai. E todos os dias, ao olhar para Noa, ele via Elisa e tudo o que tinha perdido. Uma ideia imprudente começou a se formar. Terrível, egoísta, cruel. Mas na mente exausta e desesperada de Henrique, parecia a única saída. Se eu deixar Noa em algum lugar seguro onde alguém bondoso o veja, ele terá a chance de viver com uma família melhor, com um pai melhor. Henrique sabia que se o levasse ao conselho tutelar, eles fariam perguntas que ele nunca conseguiria responder. Tentariam ajudá-lo, mas nunca entenderiam. Não, Henrique precisava de outro caminho. Um lugar onde Noa fosse encontrado rapidamente, mas onde ele pudesse desaparecer. Uma estação de trem, um local movimentado, onde alguém certamente pararia. Naquela tarde, 17 de novembro, Henrique dirigiu seu velho sedã prateado até a Estação da Luz.
No banco de trás, Noah abraçava o ursinho e dava risadinhas sempre que um ônibus da SP Trans passava. Henrique estacionou, desligou o motor e ficou imóvel. Suas mãos tremiam no volante. Aquele seria o último momento ao lado do filho, a última vez que Noah o chamaria de papai. Noah, ele disse, forçando a voz a permanecer firme. Você gosta de trens? Noah assentiu a vozinha suave. Gosto, papai. Quer ver os trens grandes? A gente pode dar uma voltinha. Os olhos do menino brilharam. O Ted pode ir também, papai. Claro, respondeu Henrique, a voz apertada. O Ted pode ir. Ele carregou Noah para fora do carro, sentindo o calorzinho do corpo do menino no peito. Cada passo em direção à estação parecia pisar em cacos de vidro. Dentro da cabeça de Henrique, uma voz fraca repetia: Não faça isso. Volte. Esse é o seu filho. Mas outra voz gritava mais alto: O menino vai ter uma vida melhor. Ele merece mais do que isso. Henrique levou Noah até um longo banco perto da área principal de espera. Era bem iluminado, com câmeras e fluxo constante de pessoas. Alguém veria Noah. Alguém ajudaria. Senta aqui, filho, disse Henrique, a voz trêmula. O papai vai comprar as passagens. Noah sentou-se obedientemente, segurando o ursinho. Tá bom, papai. Henrique ajoelhou para que seus olhos ficassem no mesmo nível dos olhos do filho. Encarou aqueles olhos azuis, os olhos de Elisa, e sentiu o coração explodir dentro do peito. Eu te amo, Noah. Ele sussurrou, a voz rachando. Você tem que lembrar disso. Tá bom. Noah sorriu, completamente alheio ao peso escondido por trás das palavras do pai. Eu também te amo, papai. Henrique pressionou um último beijo na testa do filho. Depois se levantou, virou-se e caminhou. Cada passo parecia ser engolido pelo chão frio de concreto. Ele passou pela bilheteria sem parar, pelas portas automáticas, sem olhar para trás. Porque se olhasse, não conseguiria ir. Se olhasse, correria de volta para o filho e nunca mais o soltaria. Então, não olhou. Quando voltou ao carro, suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguiu colocar a chave na ignição. Desabou sobre o volante e chorou. Chorou daquele jeito que só um homem completamente quebrado consegue chorar. Depois ligou o motor e foi embora, deixando Noah sentado sozinho num banco frio com um ursinho e uma promessa vazia. Enquanto o sol desaparecia lentamente e a escuridão começava a tomar conta da estação da luz, outro homem também estava terminando seu expediente. Breno Porto. 52 anos não se parecia em nada com a imagem de um magnata que as pessoas costumam imaginar. Ele usava um terno simples. Depois de 30 anos no mercado financeiro, aquilo praticamente já fazia parte dele. Mas naquela noite, ele não estava dirigindo sua SUV importada de volta para a mansão no Jardim Paulistano, como costumava fazer. Naquela noite, Breno estava dirigindo um ônibus municipal. Aquela já era sua terceira semana como motorista voluntário em um programa social ligado à SP Trans. Não porque precisava do dinheiro, sua conta bancária era tão robusta que 3 gerações não conseguiriam gastá-la, mas porque ele precisava de algo, qualquer coisa que preenchesse o enorme vazio que havia aberto um rombo em sua vida. Um vazio chamado Davi Porto. Davi, ou Davizinho, como a família chamava, tinha falecido 2 anos antes, aos 19. Não por acidente nem por uma doença tratável, mas por uma forma rara de leucemia, daquelas que nem os melhores médicos, nem os tratamentos mais caros do mundo conseguem deter. Breno lembrava com uma dor que parecia nunca diminuir do dia em que Davi recebeu o diagnóstico. O garoto tinha 16 anos, estudando para o vestibular, cheio de sonhos de ser arquiteto. Então os sinais começaram a aparecer. Cansaço. Sangramentos no nariz, hematomas sem motivo. O Dr. Lucas Rangel, hematologista renomado do Hospital das Clínicas, sentou-se diante de Breno e Margarida e disse as palavras que nenhum pai deseja ouvir: ele tem leucemia mieloide aguda em estágio avançado. Vamos fazer tudo o que pudermos, mas vocês precisam se preparar.
Breno recusou-se a aceitar. Ele não podia. Era Breno Porto o homem que construiu um império imobiliário do zero. O homem que sempre encontrava a solução para qualquer problema. Contratou os melhores médicos, levou Davi ao exterior. Tentou terapias experimentais na Suíça. Gastou mais de 4 milhões de dólares em tratamentos que nenhum plano de saúde cobria. Mas dinheiro não compra tempo. E Davi soltou seu último suspiro em uma manhã amena de março, com a luz suave entrando pela janela do quarto do hospital. Suas últimas palavras para Breno foram: pai, já chega. Você tentou, eu te amo. Breno segurou o filho nos braços enquanto a respiração de Davi desaparecia no ar. E naquele momento algo dentro dele desabou completamente. Depois do funeral, Breno não conseguiu voltar ao trabalho. Passava horas sentado no escritório de casa, encarando as fotografias de Davi, penduradas na parede, sentindo apenas uma coisa: vazio. Todo o dinheiro que tinha ganho, todo o poder que um dia segurou, nada daquilo pôde salvar a única pessoa que ele realmente amava. Margarida, sua esposa, encontrou um jeito próprio de lidar com a dor. Passou a frequentar mais a igreja, buscando conforto na fé. Mas Breno não conseguia. Ele estava com raiva de Deus, raiva do destino e, acima de tudo, raiva de si mesmo. Por que tinha passado tanto tempo no escritório? Por que deixou de assistir aos jogos de Davi para ir a reuniões inúteis? Por que não percebeu que o tempo com seu filho era a coisa mais preciosa que tinha? 1 ano após a morte de Davi, Breno deixou a empresa que ele mesmo fundara. Não conseguia continuar vivendo da mesma forma. Precisava de outro sentido, alguma maneira de se redimir. Então começou a trabalhar como voluntário, apoiando hospitais infantis, financiando pesquisas de leucemia e, mais recentemente, dirigindo ônibus do sistema municipal, apenas para sentir que ainda podia ser útil, ainda conectado ao mundo. E foi por isso que, na noite de 17 de novembro, Breno Porto estava dirigindo o último ônibus da linha municipal da SP Trans, que passava pela Estação da Luz. Breno encostou o ônibus na área de embarque em frente à estação. O último passageiro desceu. Ele olhou o relógio: 19h45. Seu turno estava quase no fim. Mas quando estava prestes a fechar as portas e seguir para a garagem, algo fez com que ele parasse. Pelas grandes janelas de vidro da estação, viu um menino pequeno sentado sozinho em um banco. A criança parecia pequena demais, frágil demais naquele espaço tão amplo e frio. E o que apertou o peito de Breno foi isto: o menino abraçava um ursinho de pelúcia exatamente igual ao que Davi tinha quando era pequeno. Breno desligou o motor e desceu do ônibus. O vento quente e úmido de novembro passou por sua jaqueta, mas ele não sentiu. A única coisa que sentia era uma espécie de chamado estranho, como se uma força invisível o puxasse para dentro da estação. Quando entrou, as luzes fluorescentes iluminaram o rosto do menino. Noah estava sentado ereto, as perninhas esticadas. Uma delas presa na órtese. Ele não chorava, não gritava, apenas ficava ali quieto, com a paciência assustadora de uma criança que já se acostumou a esperar. Breno se aproximou, suavizando a voz: Oi, campeão. Onde estão seus pais? Noah levantou o rosto, os olhos azuis bem abertos. O papai foi comprar passagem. Breno olhou ao redor. A estação estava quase vazia. Nenhuma mala, nenhum adulto por perto, apenas uma caixinha de suco pela metade aos pés do menino. Quando seu papai foi comprar as passagens? Perguntou Breno, tentando manter o tom firme. Noah olhou para o grande relógio na parede, algo que ele ainda nem sabia ler. Quando o sol estava grande. Aquilo tinha sido horas atrás. O peito de Breno apertou. Ele se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. Aqueles olhos azuis claros, confiantes, olhavam para ele como se esperassem uma garantia. E naquele instante, Breno viu Davi. Não porque Noah se parecesse com ele, mas por causa do jeito de olhar, o olhar de uma criança que acredita que os adultos nunca vão embora, que acredita que o pai vai voltar, que acredita que o mundo ainda é seguro. Qual é o seu nome?
Perguntou Breno a voz rouca. Noah. Noah Alves. E você sabe o nome do seu papai, Henrique Alves, respondeu Noah, ainda abraçado ao ursinho. Breno se levantou a mão tremendo ao pegar o celular. Ele precisava chamar a polícia, mas não conseguia tirar os olhos do menino. A quietude, a aceitação de estar sozinho, a órtese na perna. Parecia que o destino estava colocando um peso imenso sobre os ombros dele. Noah disse Breno com doçura. Eu vou te ajudar a encontrar outro adulto, tá? Vamos esperar seu papai juntos. Tá bom, sussurrou Noah. Breno o levou até o guichê. Atrás do balcão estava Juliana Paz, uma funcionária de uns 40 anos arrumando as coisas para fechar. Com licença, disse Breno. Encontrei este menino sozinho. Alguém comprou passagem no nome de Henrique Alves hoje. Juliana verificou no sistema e balançou a cabeça. Ninguém com esse nome comprou passagem hoje. Um arrepio percorreu a espinha de Breno. Ele entendeu na hora o que tinha acontecido. O menino havia sido abandonado. Ele pegou o celular e discou para a polícia militar. Enquanto esperava, sentou-se ao lado de Noah. O garoto apoiou o queixo no ursinho, olhando pelas portas de vidro, esperando por alguém que nunca mais voltaria. Noah Breno perguntou baixinho. Antes do seu papai sair, ele disse alguma coisa. Noah assentiu. O papai disse que me ama. Disse para eu lembrar disso. O coração de Breno se quebrou. Agora ele entendia. Não era um homem cruel abandonando o filho para fugir da responsabilidade. Era um homem desesperado que acreditava que o filho estaria melhor sem ele. Breno pensou em Davi. Pensou nos últimos dias quando o filho disse: Pai, você fez o suficiente. Davi entendia que algumas coisas estão além do nosso controle. Mas Henrique Alves não entendia. Ele acreditava que era um peso. Acreditava que Noah seria mais feliz sem ele. E talvez de algum modo Noah realmente estaria melhor. Mas não porque Henrique fosse um mau pai, e sim porque às vezes a vida nos empurra para sacrifícios que jamais imaginamos fazer. 20 minutos depois, a polícia chegou. 2 policiais soldados, Brenner e Márcio Harlow, entraram com expressões sérias. Foi o senhor que ligou? Perguntou Brenner. Sim, respondeu Breno. Vi o menino sozinho. Ele disse que o pai foi comprar passagem, mas isso faz horas. Márcio se ajoelhou ao lado de Noah. Você sabe para onde seu papai foi? Noah balançou a cabeça abraçando o ursinho com mais força. Brenner voltou-se para Breno. Vamos verificar as câmeras e procurar pela área. O senhor pode ficar com ele até o conselho tutelar chegar. Breno não hesitou. Eu fico. 1 hora depois, os policiais retornaram com notícias. Tinham encontrado o sedã prateado de Henrique, abandonado perto da ponte do Brás. Não havia sinal dele. Sem documentos, sem bilhete, sem qualquer pista. Apenas um carro vazio e uma vida da qual alguém havia desistido. Por volta das 20h, Rebeca Soares, assistente social do Centro de Acolhimento Infantil de São Paulo, chegou à estação. Era uma mulher na casa dos 50 com o olhar cansado de quem já viu crianças demais serem deixadas para trás. Obrigada por ficar com ele, disse a Breno, a voz baixa porém gentil. Agora vamos levar o menino para o Centro de Acolhimento Temporário. Breno olhou para Noah. O garotinho tinha adormecido no banco, a cabeça apoiada no ursinho de pelúcia. O paletó de Breno estava estendido sobre ele como um pequeno cobertor, protegendo-o um pouco do vento úmido da noite de novembro. Eu posso visitá-lo, Breno. Se ouviu perguntar, embora nem soubesse ao certo, se a pergunta vinha de seu coração, ou do vazio que Noah havia despertado dentro dele. Rebeca Soares olhou para ele um pouco surpresa. Claro, mas normalmente... Eu sei, Breno, a interrompeu. Normalmente ninguém volta. Ele respirou fundo. Mas eu vou voltar. E ele cumpriu a promessa. 2 dias depois, Breno dirigiu até o Centro de Acolhimento Infantil de São Paulo, um antigo prédio de tijolos vermelhos na periferia.
Do lado de fora, havia um parquinho com alguns balanços enferrujados e um escorregador desbotado pelo tempo. Não era um lugar ruim, mas certamente não era um lar. Breno entrou no saguão segurando uma caixa de quebra-cabeças. Ele não sabia do que Noah gostava, mas Davi adorava quebra-cabeças quando era pequeno. Talvez fosse a única coisa que os dois meninos pudessem compartilhar. Rebeca o recebeu na porta. Seu Porto, eu não achei que o senhor realmente viria. Eu fiz uma promessa. Breno respondeu calmo, porém firme. Ela o conduziu por um corredor impregnado pelo cheiro de desinfetante e pela umidade da comida reaquecida. Pelas pequenas janelas das portas, Breno via crianças, algumas brincando, outras encolhidas com travesseiros. Cada rosto era uma história inacabada. Uma perda que o mundo provavelmente nunca conheceria. Noah estava sentado a uma mesinha na sala comum. À sua frente havia uma folha de papel em branco e um lápis gasto. A órtese em sua perna rangia suavemente toda vez que ele mudava de posição. Quando Breno se ajoelhou ao seu lado, o rosto de Noah se iluminou como se estivesse vendo um velho amigo. Moço do ônibus. Breno deixou escapar uma risada curta. Você lembra de mim? Lembro. Noah apontou para o papel. Eu tô desenhando. Breno se inclinou para olhar. À primeira vista eram apenas círculos e rabiscos, o tipo de coisa que uma criança de 3 anos desenharia. Mas após alguns segundos, ele notou algo estranho. Aqueles círculos não eram aleatórios, eram perfeitamente proporcionados. Noah desenhou um círculo grande, dividiu-o em 3 partes iguais e depois escreveu números minúsculos ao lado: 0, 333, 0, 666, 0, 999. O que você está fazendo, Noah? Perguntou Breno fascinado. Noah apontou diretamente para o círculo. O ursinho falou que se cortar a coisa grande em 3 pedaços, saem números que vão para sempre. Você quer dizer números decimais repetidos? Noah deu de ombros. Talvez. Diego Palma, o cuidador que estava por perto, se aproximou. Era um homem grande de voz gentil. Ele faz isso desde que chegou, explicou. Não fala muito, mas se você der papel, ele desenha números o dia inteiro. Breno encarou Noah por um longo momento. Uma criança de 3 anos que mal formava frases completas, expressando divisões fracionárias de forma intuitiva. Aquilo não era normal. Noah Breno disse suavemente: Eu trouxe uma coisa para você. Ele entregou ao menino a caixa de quebra-cabeças. Os olhos de Noah brilharam instantaneamente. Ele abriu a caixa, espalhou as peças sobre a mesa e começou a montá-las. Breno observou e então congelou. Noah não testava peça por peça como outras crianças. Ele pegava cada peça, girava levemente como se enxergasse através dela. E então, a colocava no lugar certo na primeira tentativa. Em 5 minutos, ele completou um quebra-cabeça de 24 peças, algo que a maioria das crianças de sua idade levaria de 15 a 20 minutos. Você tem outro mais difícil? Noah perguntou levantando o rosto. Breno engoliu seco. Uma sensação poderosa e silenciosa atravessou seu peito. Aquele menino era extraordinário. Naquela noite, ao voltar para casa, Breno não conseguiu tirar Noah da cabeça. Sentou em seu escritório, abriu o laptop e começou a pesquisar. Crianças prodígio, habilidades matemáticas precoces, desenvolvimento neurológico atípico. Quanto mais lia, mais certeza tinha do que havia sentido desde o primeiro momento. Noah não era apenas inteligente. Ele podia ser um prodígio. Mas havia algo ainda mais importante. Todos os artigos, todos os estudos, diziam a mesma coisa. Crianças como Noah precisam de um tipo específico de ambiente estímulo intelectual adequado, cuidados médicos contínuos e, acima de tudo, um lar estável, seguro e cheio de amor. O centro de acolhimento não podia oferecer isso. Não por falta de boa vontade, mas porque o sistema estava sobrecarregado. Crianças demais, mãos de menos. Um pensamento começou a surgir lentamente na mente de Breno. Um pensamento ao mesmo tempo insano e tão certo, que o deixou imóvel por vários minutos.
Eu posso dar a ele a vida que ele precisa. Eu tenho os recursos, tenho o tempo e tenho uma casa vazia esperando para ser preenchida. Mas primeiro ele precisava encontrar Henrique Alves. Na manhã seguinte, Breno ligou para Henrique d'Albuquerque, o advogado particular que havia cuidado de incontáveis contratos ao longo de sua carreira. Henrique disse: Breno, ao telefone preciso que você encontre alguém. O nome dele é Henrique Alves. Ele desapareceu há cerca de 4 dias. Provavelmente ainda está em São Paulo. É trabalho não. É pessoal. O tom de Breno deixava claro que não havia espaço para debate. Levou 1 semana. O advogado contratou um investigador particular, vasculhou registros de cartão, visitou dezenas de hotéis baratos e pensões. No fim, encontraram-no. Henrique estava escondido em uma pensão decadente no Brás, a parte mais pobre e sombria da cidade. Numa tarde chuvosa e abafada de novembro, Breno dirigiu até lá. A pensão era um prédio de 3 andares, caindo aos pedaços, pintura descascada, janelas rachadas, que pareciam prestes a desabar. O cheiro de mofo e lixo vinha do beco ao lado, cobrindo todo o quarteirão com uma sensação de abandono. Quarto 2B. Breno bateu. Nenhuma resposta. Bateu de novo mais forte. Vai embora, rosnou uma voz rouca lá dentro. Senhor Alves, Breno disse pela porta. Preciso falar com o senhor sobre o Noah. Silêncio. Depois passos arrastados. A porta se abriu uma fresta. Henrique Alves apareceu como um fantasma de si mesmo envelhecido, 10 anos em poucos dias. A barba desgrenhada, os olhos vermelhos, o hálito com cheiro de álcool. Usava uma camiseta suja e um jeans rasgado. Quem é você? Perguntou Henrique, a voz cheia de desconfiança e amargura. Breno Porto respondeu. Eu sou o homem que encontrou o Noah na estação. O rosto de Henrique se contraiu como se tivesse levado um soco. E eu não tenho nada para falar com você. Ele tentou fechar a porta, mas Breno assegurou. Senhor Alves, eu não vim aqui para julgar Breno, disse com calma. Vim porque preciso entender. Entender o quê? Henrique disparou embora, a voz tremesse. Você veio aqui para me dizer que eu sou um péssimo pai, que abandonei meu filho. Não, Breno respondeu suavemente. Vim porque eu entendo a sua dor. Os olhos de Henrique se arregalaram. Você entende quem é você para entender alguma coisa? Breno respirou fundo. Eu perdi meu filho há 2 anos. Davi, 19 anos, leucemia. Gastei mais de 4 milhões de dólares tentando salvá-lo. E nada disso comprou um único suspiro a mais para o meu menino. Henrique ficou imóvel sem conseguir respirar. Breno continuou a voz baixa. Eu sei como é olhar nos olhos do seu filho e perceber que você não pode salvá-lo. Eu conheço a culpa. E conheço a vontade de fugir dessa dor. Henrique recuou lentamente para dentro do quarto, deixando a porta aberta. O cômodo estava escuro, apertado, caótico. Uma cama bagunçada, garrafas vazias, roupas pelo chão. Ele se sentou na beira da cama, enterrando o rosto nas mãos. Você não entende, ele sussurrou. O Noah. Ele viveu porque minha esposa morreu. Os médicos me obrigaram a escolher, e eu escolhi ele. Eu deixei a Elisa morrer. Breno entrou e fechou a porta. Puxou a única cadeira do quarto e sentou-se em frente a Henrique. Você não deixou a Elisa morrer, disse com gentileza. Você fez uma escolha que nenhum pai ou marido deveria ter que fazer. Mas você salvou o Noah. Salvar para quê? Henrique engasgou, as lágrimas caindo. Para viver com um pai sem emprego, que não paga nem as contas médicas. Um pai que toda vez que olha para o filho, vê o momento em que a esposa morreu. Então você acha que abandoná-lo foi melhor? Sim, Henrique soluçou, a voz quebrada. Alguém melhor que eu ia encontrá-lo. Alguém que pudesse dar a ele a vida que eu não posso. Eu li sobre crianças abandonadas que são adotadas por boas famílias. Achei que era a única chance que Noah tinha. O quarto ficou silencioso. A chuva batia leve na janela.
Breno falou devagar. Você sabe o que o Noah tem feito no centro de acolhimento. Henrique balançou a cabeça, incapaz de levantar o rosto. Ele desenha números. Acha padrões. Divide círculos perfeitamente com uma precisão que nenhuma criança de 3 anos deveria ter. Os especialistas acham que ele pode ser um prodígio. Henrique levantou o rosto, o corpo inteiro tenso. Aquela perna machucada. Breno continuou. Você vê como uma maldição, mas o cérebro dele é extraordinário. Noah não é um peso, Sr. Alves. Ele é um presente. Henrique desabou de vez, chorando forte, o corpo inteiro tremendo. Eu abandonei ele, conseguiu dizer. Eu sou um covarde. Eu deixei meu próprio filho. Sim, você deixou Breno, respondeu sem julgamento, mas sem fugir da verdade. E agora precisa decidir se quer consertar isso. Henrique levantou os olhos, as lágrimas escorrendo. Como eu não sou forte o bastante para ser o pai dele. Não, Breno respondeu após uma longa pausa. O senhor não é mesmo, e talvez nunca seja. Henrique pareceu murchar como se tivesse levado um golpe no peito. Mas Breno continuou, a voz envolta em uma ternura dolorosa. Mas eu sou. Eu tenho recursos. Tenho tempo. Tenho uma casa que está vazia desde que meu filho morreu. E tenho um espaço esperando para ser preenchido. Henrique o encarou. O que você quer? Eu quero adotar, o Noah. Breno disse claramente. Quero que o senhor assine a renúncia dos seus direitos parentais. Deixe-me dar a ele a vida que ele merece. O rosto de Henrique empalideceu. Você está falando sério. Completamente. Mas por quê? Por que um estranho adotaria uma criança deficiente que nem é dele? Breno deixou escapar um sorriso triste e gentil. Porque eu já tive um filho que eu amei mais do que tudo. E quando ele morreu, achei que nunca mais amaria ninguém. Mas então conheci o Noah. E vi uma chance. Uma chance de fazer o que não consegui fazer por Davi. Uma chance de salvar uma criança. O quarto ficou completamente silencioso. Só o som da chuva persistiu. Finalmente Henrique perguntou a voz áspera. Se eu assinar, o Noah nunca vai me conhecer. Isso depende do senhor, respondeu Breno. Eu não vou esconder a verdade dele. Mas aparecer na vida dele ou não, essa decisão é sua. Henrique fechou os olhos, as lágrimas caindo pesadas. Você vai dizer para ele que eu amo ele, que eu fiz isso porque achei que era o melhor para ele. Eu prometo. Henrique tremia quando finalmente acenou com a cabeça, como se estivesse libertando algo que o mantivera em cativeiro dentro do próprio peito. Tá bom, ele sussurrou. Eu vou assinar. Um mês depois, em uma manhã gelada de dezembro, Breno estava diante da vara da infância e juventude de São Paulo. Seu hálito virava neblina branca no ar quente e ameno do verão paulista, e ao seu lado, Henrique d'Albuquerque segurava sua pasta de couro cara, exibindo a calma de um advogado acostumado a centenas de audiências. Dentro da sala, Henrique Alves já estava sentado. Usava um terno simples emprestado de uma instituição de caridade. O cabelo cortado, mas os olhos fundos e exaustos. Os olhos de um homem que havia perdido quase tudo. Noah não estava presente. Rebeca havia explicado. Em casos de renúncia voluntária, a criança não precisa comparecer. E talvez isso seja melhor para os dois, para o Noah e para o Henrique. A juíza Eleonora Fontes. Uma mulher por volta dos 60 anos com cabelos grisalhos bem cuidados e olhos afiados que já tinham visto famílias desmoronarem de todas as formas possíveis, abriu a sessão. O caso de hoje, ela disse a voz firme e clara, trata da renúncia voluntária de direitos parentais de Henrique Alves, referente ao menor Noah Alves. 3 anos para permitir que o Sr. Breno Porto dê prosseguimento ao processo de adoção. Ela se virou para Henrique. Sr. Alves, o senhor entende que esta decisão é permanente, que não terá mais nenhum direito legal sobre seu filho. Henrique assentiu a voz fraca. Sim, meritíssima.
E o senhor está tomando esta decisão voluntariamente. Sem coerção, ameaças, compensação financeira. Ninguém me obrigou meritíssima. E eu estou fazendo isso porque acredito que é o melhor pro Noah. Eu não consigo dar a ele a vida que ele merece. A juíza observou Henrique por longos segundos, o olhar de quem já tinha visto centenas de pais, mas ainda conseguia reconhecer quando a dor era verdadeira. Trabalho nisso há 25 anos, ela disse suavemente. Já vi pais abandonarem filhos por egoísmo, vício, violência. Pausou. A voz baixou. Mas também já vi pais tomarem decisões dolorosas. Por amor. Espero que o senhor pertença ao segundo grupo. E eu também espero, meritíssima, Henrique sussurrou. Ela então se voltou para Breno. Senhor Porto, o senhor entende que adotar uma criança com deficiência exige um compromisso significativo. Cuidados médicos, fisioterapia e possivelmente cirurgias futuras. Entendo completamente, meritíssima, Breno respondeu a voz firme, e tenho os recursos para atender todas as necessidades do Noah. Você já foi pai antes? Sim, Breno respondeu. Meu filho Daniel faleceu há 2 anos. A expressão da juíza suavizou. Sinto muito pela sua perda, mas preciso perguntar. O senhor está tentando substituir o filho que perdeu. Breno ficou em silêncio por um longuíssimo momento. Ele queria responder não como alguém buscando aprovação jurídica, mas como um homem buscando a verdade moral. Não, meritíssima, disse enfim. Ninguém pode substituir o Davi. Mas o Davi me ensinou a amar. Quando ele morreu, esse amor não desapareceu. Ele só ficou sem ter para onde ir. O Noah não substitui o Davi, mas ele me dá uma chance. Uma chance de amar novamente. A juíza assentiu os olhos gentis. Ela revisou o processo, os relatórios sociais, os exames médicos e os documentos financeiros. O tribunal analisou todos os documentos, disse ela. O Sr. Porto cumpre todos os requisitos. Histórico limpo, estabilidade financeira e, segundo os relatórios, o menor já iniciou um vínculo afetivo com ele durante as visitas. Ela levantou o olhar para Henrique e Breno. Eu aprovo o pedido de destituição do poder familiar. Henrique Alves não será mais o pai legal de Noah Alves. Sua voz mudou firme, mas compassiva, e autorizo o Sr. Breno Porto a iniciar o processo de adoção. Haverá um período probatório de 6 meses. Após isso, a adoção será finalizada. O martelo bateu. A audiência está encerrada. Henrique se levantou as pernas tremendo. Ele se virou para Breno, os olhos vermelhos, a voz rouca. Seu Porto, por favor diga para ele que eu amo ele. Todos os dias. Não deixe ele pensar que eu não quis ele. Breno se aproximou e colocou uma mão no ombro dele. Eu vou dizer. Eu prometo. E acrescentou sincero. E Henrique, a porta não está fechada. Quando você estiver pronto, vamos encontrar um jeito de você vê-lo. Henrique apenas assentiu, incapaz de falar. Ele saiu da sala como um homem que acabara de enterrar o último pedaço da própria alma. Breno o observou ir embora, sentindo uma mistura devastadora de emoções. Ele tinha acabado de receber o direito de criar Noah, e ao mesmo tempo testemunhar a um pai abrir mão da única coisa que ainda dava sentido à sua existência. Naquela tarde, Breno voltou ao centro de acolhimento de Brás para levar Noah para casa. Dessa vez não era para uma visita curta. Dessa vez, seria para sempre. Rebeca já havia preparado uma pequena mala, algumas roupas, o ursinho gasto e a folha cheia de números que o menino se recusava a deixar para trás. Quando Breno entrou na sala comum, Noah estava sentado em um sofá velho e desbotado, as perninhas esticadas, a órtese brilhando sob a luz fluorescente. Ele ergueu o rosto e iluminou o ambiente com um sorriso enorme. Seu Breno, olá, Noah. Breno se ajoelhou para ficar na mesma altura, falando baixinho, como se pudesse assustar o menino com qualquer movimento brusco. Você gostaria de ir para casa comigo? Noah inclinou a cabeça, os olhos grandes piscando devagar. Casa, sua casa. Isso mesmo.
E a partir de hoje, também será a sua casa. Você vai ter o seu próprio quarto, uma cama grande, brinquedos, tudo o que você quiser. Noah abraçou o ursinho com mais força. O ursinho pode ir também. O ursinho tem que ir. Breno respondeu com calor, mais promessa do que frase. Noah escorregou do sofá, segurou a mão enorme de Breno com suas mãozinhas pequenas, enquanto o outro braço apertava o ursinho contra o peito. Os passos eram irregulares por causa da órtese, mas ele não reclamou nenhuma vez. No caminho, Breno dirigiu pelas ruas decoradas com luzes natalinas. São Paulo brilhava como um cartão postal vivo, mesmo no calor do verão. As luzes refletiam nos prédios, nas vitrines, nos vidros dos carros. Noah colou o rosto na janela encantado. É tão bonito, seu Breno. É sim, Breno sorriu, mas no retrovisor seus olhos voltavam sempre para o menino. Algo quente despertava dentro dele, algo que há muito acreditava estar morto. Eles chegaram ao condomínio em Alto de Pinheiros quando já estava escuro. Noah ficou imóvel diante da casa de 3 andares, toda iluminada, as janelas quentes como abraços. Você mora aqui? Ele perguntou quase num sussurro. Não, Breno corrigiu gentil, firme e definitivo. Nós moramos aqui. Esta é a nossa casa. Margarete, esposa de Breno, esperava na porta. Uma mulher elegante, pouco mais de 50 anos, com olhos sempre marcados por uma tristeza silenciosa. Desde a morte de Davi, ela havia se recolhido na igreja no trabalho voluntário no silêncio. Sorrisos eram raros, quase extintos. Quando Breno contou sobre Noah, ela ficou em silêncio por muito tempo. Depois fez apenas uma pergunta. Você tem certeza, Breno? Isso não é só para preencher o espaço que o Davi deixou. É. Não? Ele respondeu. É para dar a uma criança a chance de ter uma família. E para dar a nós a chance de amar de novo. Agora ela se ajoelhou diante de Noah com um sorriso tímido, mas genuíno. Oi, Noah. Eu sou a Margarete. Noah olhou para ela por um instante, depois se escondeu atrás da perna de Breno, agarrado ao ursinho como a um escudo. Você está com fome? Ela perguntou baixinho. Eu fiz cookies com chocolate. Os olhos de Noah se arregalaram. Cookies, sim, e leite quente. Devagarinho, Noah deixou seu esconderijo e estendeu a mãozinha para ela. Margarete segurou aquela mão com uma delicadeza de quem segura uma flor frágil. E naquele pequeno gesto, Breno viu algo que não via há 2 anos, um brilho. Uma fagulha de esperança. Um começo novo. Para os 3. A primeira noite foi muito mais difícil do que Breno imaginava. O quarto que ele preparara era perfeito. Paredes azul claro, uma cama macia, brinquedos novos brilhando nas prateleiras. Mas para uma criança de 3 anos que acabara de perder tudo o que conhecia, aquele quarto enorme era uma caverna estranha e fria. Breno o colocou na cama, puxou o cobertor até o peito. Eu estou no quarto ao lado, disse com voz baixa. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Noah assentiu, apertando o ursinho contra o peito, como se fosse um salva-vidas. Breno apagou as luzes, deixando apenas a luminária em forma de lua projetar um brilho dourado e suave na parede. Fechou a porta devagar e saiu. 10 minutos depois, um soluço engasgado o fez se levantar num salto. Breno correu de volta para o quarto. Noah estava sentado na cama, o rosto molhado de lágrimas, o corpinho tremendo. O que houve, campeão? Breno sentou ao lado dele. Eu tô com medo. Noah desabou num choro alto. O quarto é muito grande. Eu quero o meu pai. O coração de Breno apertou. Seu pai. Ele respirou fundo. Seu pai não pode estar aqui, Noah. Mas eu posso. E eu não vou a lugar nenhum. Ele disse que voltava... Noah soluçou. Ele disse que só ia comprar os bilhetes. Breno puxou o menino para seus braços. Era a mentira que Henrique teve de inventar para conseguir ir embora. Agora era uma ferida aberta que ainda cortava Noah por dentro. Como explicar a uma criança de 3 anos que o pai não voltaria?
que o homem que ele amava tinha desmoronado sob o peso da própria dor. Noah Breno disse suavemente, fazendo carinho nas costas dele. Às vezes os adultos fazem coisas que não fazem sentido. Seu pai, ele te ama muito, mas achou que não podia cuidar de você do jeito que você precisava. Então ele pediu para eu ajudar. Noah engasgou entre os soluços. Meu pai não me quer mais. Isso não é verdade, Breno respondeu, a garganta apertada. Seu pai quer que você tenha a melhor vida possível. E às vezes, amar alguém é deixar outra pessoa cuidar dele. Noah não entendeu completamente, mas o choro começou a diminuir, transformando-se em respirações tremidas e exaustas. Seu Breno, você vai me deixar também? Ele perguntou num sussurro frágil como ar. Nunca, Breno respondeu com tamanha firmeza que até ele se surpreendeu. Eu prometo. Eu vou estar aqui, todo dia. Não importa o quê. Noah levantou os olhos azuis brilhando de lágrimas. Promete mesmo, promete de verdade. Prometo. Depois de um instante, Noah sussurrou. Seu Breno, você pode dormir aqui, no chão tá bom. Breno deu uma risadinha baixa. Posso fazer melhor que isso. Ele foi até seu próprio quarto, pegou travesseiro e cobertor e os estendeu no chão ao lado da cama de Noah. Depois deitou de costas, mãos atrás da cabeça, olhando o teto como se estivesse guardando o mundo inteiro para o menino ao lado. Assim está bom, Breno? Perguntou. Se sente melhor? Noah engatinhou até a beirada da cama, olhou para baixo e um sorrisinho pequeno rompeu entre as bochechas ainda molhadas. Sim? Eles ficaram ali em silêncio. Só o vento quente da noite paulista passando pela janela e as respirações suaves de um corpo grande e um corpo pequeno misturando-se no escuro. Então Noah perguntou baixinho. Seu Breno, sim, Noah. Obrigado. Uma ardência quente subiu aos olhos de Breno. Ele sorriu para o escuro. De nada, Noah. Boa noite. E aquela foi a primeira noite deles. Não perfeita, não tranquila, mas um começo. E às vezes, isso basta. As semanas seguintes passaram como uma corrente de pequenas descobertas misturadas a grandes desafios. Breno percebeu rapidamente que cuidar de uma criança de 3 anos não tinha nada a ver com suas lembranças já desbotadas de quando Davi era pequeno. Ele havia esquecido o cansaço de acompanhar cada minuto. Esquecido o oceano infinito de paciência que uma criança exige. E esquecido os pequenos milagres escondidos no meio do caos. 3 vezes por semana, Noah tinha sessões de fisioterapia no Hospital Santa Marina, na Zona Sul. Um terapeuta passava 1 hora inteira alongando, treinando a marcha, fazendo exercícios, e às vezes a dor era tanta que Noah chorava copiosamente e desmoronava no ombro da fisioterapeuta. A primeira vez que Breno viu aquilo, sentiu o coração se torcer. A vontade instintiva era pegar o menino no colo e fugir daquele lugar. Mas a fisioterapeuta Fiona Braga colocou uma mão firme no ombro dele. Seu Porto, se a gente quer que o Noah caminhe como as outras crianças, precisamos continuar. A dor de agora significa liberdade depois. Então Breno aprendeu a estar ao lado dele em todas as sessões, segurando sua mãozinha, enxugando suas lágrimas, sussurrando: Eu sei que dói, mas você é muito corajoso. Você consegue. E Noah realmente conseguia. A cada semana ficava um pouquinho mais forte. Os passos ficavam um pouco mais firmes e o sorriso depois das sessões um pouco mais amplo. Mas o maior desafio não estava nas pernas, estava no coração. Algumas noites, Noah acordava gritando, tomado pelo pânico. Pai Breno corria, o puxava para os braços. Mas Noah se debatia desesperado. Eu quero meu pai, não Breno. Não o homem que fazia tudo por ele. Ele queria Henrique, o homem que o deixou num banco de estação. Mas que para Noah ainda era pai. E nessa hora, Breno se sentia mais impotente do que nas dores da fisioterapia.
Ele podia dar tudo ao menino: uma casa quente, comida boa, brinquedos novos, médicos excelentes. Mas não podia dar aquilo que Noah mais desejava ao pai biológico. Margarete percebeu o peso sobre ele. Numa noite em que Noah finalmente adormeceu, ela sentou ao lado de Breno na sala escura iluminada apenas pelo abajur. Você não pode substituir o Henrique, ela disse suavemente. Eu sei. Breno suspirou, esfregando o rosto. Mas como fazemos ele entender, não com palavras, com tempo? Ela colocou a mão quente sobre a dele. O Davi não te amou no dia em que nasceu. Esse amor cresceu dia após dia. Com o Noah será igual. Breno sabia que ela estava certa. Mas em algumas noites longas, ouvindo o menino choramingar no sono, a paciência parecia uma montanha impossível de escalar. E mesmo assim, havia pequenos momentos mágicos. Uma manhã, Breno entrou na cozinha e encontrou Noah à mesa com um monte de blocos de madeira. Mas ele não estava brincando como outras crianças. Ele estava organizando os blocos em padrões complexos, triângulos, dentro de triângulos curvas, formando círculos, simetrias precisas demais para serem aleatórias. Noah Breno perguntou atônito: O que você está fazendo? Tô fazendo padrões, Noah respondeu casualmente. Olha, se pegar esses 3 bloquinhos e colocar assim, vira um maior. Breno se aproximou. O que parecia brincadeira era quase uma simulação visual de geometria fractal, algo que nem adultos compreendem facilmente. A intuição de Breno despertou. Ele ligou para a médica que havia feito o parto de Noah, que imediatamente o encaminhou ao neuropediatra Dr. Lucas Reinaldo, referência no estado. Durante a avaliação, o médico apresentou problemas lógicos, testes espaciais e desafios de raciocínio. Noah os resolveu numa velocidade que deixou toda a sala em silêncio. Quando o médico apresentou um problema normalmente destinado a crianças de 7 ou 8 anos, Noah apenas lançou um olhar rápido, inclinou a cabeça e deu a resposta em menos de 30 segundos. Como você sabe isso? O médico perguntou, metade teste, metade espanto. Noah deu de ombros. Eu só vejo como ver cores. Os números têm cores, e eles combinam uns com os outros. O Dr. Lucas Reinaldo olhou para Breno, os olhos já sem a compostura clínica habitual. Havia neles uma mistura de admiração e um tipo raro de assombro. Senhor Porto, disse ele parece ter sinestesia. Os sentidos se misturam. Ele vê números como cores ou formas. Isso é comum em talentos matemáticos excepcionais. Ele abriu o exame de imagem no monitor, projetando o cérebro de Noah na tela. Veja aqui as regiões ligadas ao raciocínio lógico e reconhecimento de padrões estão funcionando em níveis muito acima do normal para uma criança. O oxigênio insuficiente no nascimento, em vez de causar danos, pode ter ativado caminhos neurológicos extremamente raros. Breno engoliu em seco. Quero dizer. O médico continuou devagar que Noah provavelmente é um prodígio matemático. E com estímulo adequado pode se tornar uma daquelas mentes raríssimas. Breno olhou para o menino sentado no chão montando blocos de madeira em padrões complexos que ele mesmo inventava. Uma criança com uma órtese na perna que o mundo chamaria de deficiente, mas que carregava um presente absolutamente extraordinário. O que ele precisa? Breno perguntou. Não o limite, disse o neurologista firme. Dê estímulo intelectual. Livros, desafios, espaço para explorar. E, acima de tudo, paciência. Não pressione, mas também não o contenha. Breno assentiu. Vou fazer isso. A partir daquele dia, ele começou a comprar livros de matemática feitos para crianças muito mais velhas. Mas Noah não se intimidava com os símbolos densos. Virava as páginas com naturalidade, passando o dedinho pelas equações e perguntando: o que isso quer dizer? Todas as noites, depois do jantar, eles se sentavam juntos. Breno explicava aos poucos. Noah ouvia com uma concentração incomum para sua idade, e às vezes fazia perguntas que deixavam Breno em silêncio por vários segundos, antes de conseguir responder.
Uma noite, enquanto conversavam sobre números, Noah perguntou: Seu Breno, se 0 é nada, por que ele é importante? Breno deu uma risada suave, cheia de ternura e surpresa. Essa é uma pergunta que as pessoas levaram séculos para responder Noah. 0 parece nada, mas é o que torna a matemática completa. E assim começaram a falar sobre a filosofia dos números, sobre como o vazio pode ter significado e por que o nada era o fundamento de tantas coisas. Uma conversa que Breno jamais imaginou ter na vida, muito menos com uma criança que tinha acabado de completar 3 anos. Dezembro chegou a São Paulo com o calor típico do verão, luzes piscando pelas ruas e um ar festivo que invadia até as casas mais silenciosas. Mas naquele ano, a casa de Breno e Margarete Porto tinha algo mais que luzes e guirlandas. Ela tinha risadas de criança ecoando pelos corredores, que antes eram silenciosos como túmulos. Noah nunca tinha vivido um Natal de verdade. Henrique tinha sido pobre demais, cansado demais, despedaçado demais para celebrar qualquer coisa. Então, quando Noah viu pela primeira vez a árvore de Natal de quase 4 metros no centro da sala iluminada brilhante, cheirando a pinho fresco importado, ele congelou. A boca se abriu devagar em puro espanto. É tão bonita! Noah sussurrou quase com medo de respirar. Margarete se ajoelhou ao lado dele. Quer me ajudar a enfeitar Noah? Assentiu imediatamente. Naquela tarde, os 3 decoraram a árvore juntos. Margarete levantou Noah nos braços para que ele pendurasse os enfeites mais altos. Breno colocou músicas de Natal pela casa toda. E naquele momento, pela primeira vez, desde a morte de Davi, o lar da família Porto pareceu realmente um lar outra vez. Na véspera de Natal, depois do jantar, os 3 se sentaram ao redor da árvore iluminada. Noah, agora de pijama novo, segurava o velho ursinho, o único amigo que havia atravessado sua vida inteira. Seu Breno, ele perguntou com os olhos azuis brilhando porque as pessoas dão presentes no Natal, para mostrar que amamos umas às outras. Breno explicou. E para lembrar do maior presente de todos, o amor. Noah pensou por um instante. Então, de repente, escorregou do sofá, apertando o ursinho contra o peito, e caminhou até Breno. Eu dou isso para você, ele disse baixinho, mas com absoluta certeza. Breno congelou. Aquele ursinho era a única coisa que Noah ainda tinha do pai, a última peça de sua vida antiga. Noah, eu não posso aceitar. Ele é seu. Não. Noah balançou a cabeça firme. Você me deu uma casa. Eu quero te dar alguma coisa. Um nó subiu na garganta de Breno. Ele olhou para Margarete, que já estava com a mão na boca e os olhos cheios de lágrimas. Está bem, Breno, sussurrou. Eu vou cuidar muito bem dele. E quando você quiser de volta, é só pedir. O sorriso que brotou no rosto de Noah dessa vez era diferente. Não havia tristeza, somente confiança plena. Obrigado. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Noah se sentou no colo de Breno, abraçou-o com força e apoiou a cabeça em seu peito. Boa noite, papai, murmurou quase dormindo. Breno congelou. Papai. Era a primeira vez que ele ouvia isso de Noah. Ele olhou para a criança dormindo em seus braços, aquele menininho abandonado, ferido, mas com um coração ainda grande o bastante para amar de novo. E sentiu algo acender dentro dele, algo que ele achou que tinha morrido com Davi. Esperança. Amor. Um motivo para viver. Margarete se aproximou e colocou a mão suavemente no ombro do marido. Eles se sentaram juntos no brilho dourado das luzes de Natal. E pela primeira vez em 2 anos, sentiram-se uma família de verdade. 5 meses depois, a primavera tomou São Paulo com tons suaves de rosa, vindos das flores de ipê. Breno estava novamente diante da vara de família do estado de São Paulo, o mesmo lugar onde 6 meses antes ele mal conseguia respirar de tanta ansiedade. Mas hoje, tudo era diferente. Hoje, Noah estava ao lado dele.
O menino usava um terno minúsculo que Margarete tinha escolhido com todo o cuidado. A órtese na perna ainda estava lá, mas seus passos eram muito mais firmes. Tio Breno, por que a gente está aqui? Noah perguntou segurando forte a mão dele. Para transformar algo temporário em permanente, Breno sorriu. Hoje vai ser um dia muito especial. Eles entraram na sala de audiências. A juíza Helenice, arruda sentada à mesa elevada, tinha no rosto um sorriso suave como a luz de maio. Bom dia, cumprimentou calorosamente. Estamos aqui para finalizar a adoção de Noah por Breno e Margarete Porto. Ela se inclinou um pouco para a frente. Noah, vem aqui um instante. Noah olhou para Breno. O homem assentiu, encorajando-o. O menininho deu alguns passos, o tec-tec suave da órtese batendo no chão de madeira, um som familiar, mas que já não carregava dor. Noah, a juíza, perguntou com ternura, como se falasse com o próprio neto. Você sabe por que está aqui hoje? Noah assentiu surpreendentemente tranquilo. Para eu virar filho do papai Breno e da mamãe Margarete. E é isso que você quer. Noah olhou para o casal parado atrás dele, mãos entrelaçadas, olhos brilhando de amor. Depois voltou-se para a juíza e respondeu com uma clareza maior do que em qualquer avaliação de linguagem. Sim, eu quero. A juíza fez uma breve pausa como se estivesse guardando aquele momento no coração. Então sorriu um sorriso raro e belo que iluminou a sala inteira. Em meus 25 anos neste tribunal, este é um dos momentos que mais me emocionam. Ela pegou o processo e leu com voz firme mas afetuosa. O senhor e a senhora Porto concluíram o período de convivência de 6 meses com avaliações excepcionais. Assistentes sociais médicos e especialistas registram cuidado consistente, atento e amoroso. Respirou fundo antes de continuar. Pelo poder a mim concedido pelo Estado de São Paulo, declaro a partir deste momento que Noah, anteriormente registrado como Noah Henrique, passa a chamar-se Noah Porto. Filho legal de Breno e Margarete Porto, com todos os direitos e responsabilidades. O martelo tocou a madeira. Parabéns pela nova família. Breno quase perdeu as forças. Margarete o abraçou, lágrimas escorrendo sem vergonha alguma. E Noah correu até os braços de Breno com uma risada cristalina que ecoou pelo tribunal, um lugar que costumava ouvir mais choro do que alegria. Então agora a gente é uma família de verdade, né, Noah? Perguntou, os olhos azuis brilhando como o céu de verão. Breno apertou o menino contra o peito. Nós sempre fomos uma família, Noah. Hoje, o mundo inteiro só ficou sabendo. Ao saírem do fórum, a luz da primavera os envolveu como uma bênção. Breno sentiu isso profundamente. O vazio em seu peito já não esmagava mais. O espaço que Davi deixara sempre seria uma ferida. Nada jamais preencheria isso. Mas o amor não substitui. Ele se expande. Ele cresce. Noah não era Davi, mas foi ele quem trouxe Breno de volta a si mesmo, de volta à paternidade, de volta à capacidade de amar que Breno acreditava ter morrido com seu filho. E isso era o maior milagre de todos. A história de Breno, Margarete e o pequeno Noah nos lembra que o amor às vezes chega tarde, mas nunca tarde demais. Alguns corações que parecem congelados pela dor podem ser aquecidos novamente pelas coisas mais inesperadas. E algumas crianças, um dia abandonadas na imensidão do mundo, acabam encontrando seu verdadeiro lar nos braços de estranhos, que um dia nem sabiam seus nomes. Se a história de hoje te tocou de alguma forma, se você acredita no milagre da cura, se você acredita que família não é só sangue, mas quem escolhe ficar, deixe seu comentário abaixo. Eu leio cada um deles. E se gosta de histórias reais emocionantes e cheias de humanidade curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima jornada. Obrigado por ficar comigo até o fim. Te vejo na próxima história,
onde o amor sempre encontra uma nova chance.